Testando. Deixa eu arrumar aqui. Acho que agora tá bom. É, Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal Saulo Blade, onde eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre um pouco da minha vivência, as minhas, o meu ponto de vista dentro do boxe, algumas análises de lutas, conteúdos de humor. Às vezes muita gente fica com bastante dúvida em relação à parte do boxe e eu tenho como objetivo também de ser referência no boxe, tanto na minha cidade e na minha região e no Brasil também, se fazer sentido para você esse tipo de conteúdo. Então já vou logo adiantando, deixe seu like, compartilhe para um amigo, caso você curta, faça sentido para você e que a gente está aí divulgando e fomentando a nobre arte aí para todo o Brasil. Ou para o mundo também, né? Então a gente não pode desistir, pegar firme e forte. Não se importem, eu fiz um resuminho aqui para mim não acabar me perdendo, porque é muita coisa, primeira vez. Peço desculpas para vocês aí, caso deixe uma coisinha a desejar, até mesmo o estúdio, não reparem muito na bagunça, mas a gente tem que começar, né? Muitas vezes a gente espera o momento, as coisas certas para a gente fazer acontecer e acaba indo, passando e às vezes já acaba deixando de lado muitas vezes o que a gente quer. Seja numa coisa simples, seja até mesmo, né, um canal, esse que eu já estava com uma ideia já faz um tempo, mas sempre estava nessa, vou esperar ter um lugar próprio, vou esperar isso, o que que eu faço, o que que eu falo? Então, criando muitas dificuldades, muitos problemas, e no final não acabando fazendo nada. Então, agora vamos fazer acontecer, porque conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, a gente cometeu um erro, corrige, e em cima disso a gente vai cada vez mais evoluindo e aprimorando. E dentro do box é mais ou menos isso. Você que treina, ou você que treina uma outra modalidade de luta também, vai se identificar bastante que quando a gente tem um objetivo, a gente se dedica, a gente faz acontecer, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E tem uma frase que é muito conhecida no boxe, ou no mundo da luta, ou caso você não seja da luta também, faz sentido para você, um passo de cada vez. Então a gente tem que começar iniciando aí hoje o primeiro vídeo. Então vamos que vamos. Meu nome é Saulo Júnior, mais conhecido como Saulo Blade, especificamente na parte do boxe. Eu me tornei um conhecido e referência na minha cidade e na minha região, alguns lugares que eu já lutei, como Saulo Blade, porque sempre quando eu ia lutar, eu entrava com o óculos escuro e nisso pegou. E antes de chegar nesse ponto da luta, eu gostava de correr na rua, óculos escuro, e chegava, né, nos lugares, no dia a dia mesmo, tava com o óculos escuro e os caras, o Blade, é o Blade, é o Blade. Então, acabou pegando e acabei gostando também e acabou hoje fazendo sentido e virou meio que como se fosse um bordão, virou uma identidade minha em relação ao meu trabalho hoje. Vou dar um pouco para vocês um breve resumo de como que eu iniciei, né, no mundo da luta. Eu iniciei no mundo da luta no finalzinho de 2018 ali, por volta quase verão 2019, e entrei com o intuito de perder peso. Vou deixar aqui do lado ou desse lado, eu não sei, mas eu iniciei com 114 quilos, 115 quilos mais ou menos, 114 nos quebrados. Entrei com o intuito de emagrecer. Tinha tentado musculação, outras modalidades, mas não me identifiquei. E acabei indo para o mundo da luta, que eu sempre tive vontade. Na infância, eu participava de um projeto social que acontecia na minha cidade, de taekwondo, e eu falei, vou para a luta que vai dar um up. Isso, iniciando os treinamentos ali no Muay Thai, porque o meu objetivo, mesmo eu sendo do boxe hoje, o meu objetivo inicial era ser o quê? Treinar boxe. Mas quando eu iniciei,
o horário do boxe, por exemplo, na época que eu trabalhava de CLT, eu entrava 8 horas no trabalho. E o horário de boxe que tinha na época, se eu não me engano, acho que era 8 horas da manhã. E tinha 7 horas da manhã. Porém, 7 horas era o Muay Thai. E eu comecei no Muay Thai, pô, boxe não vai dar, mas vou fazer luta, né, para me motivar, para me pegar firme. Comecei os treinamentos no Muay Thai, né, na época pesando 115 quilos, um mês e meio aproximadamente. O meu antigo mestre viu o potencial em mim e falou, me chamou, oh, você não quer participar do interno? E nisso eu fui para participar do interno, participei do interno, pum, deu certo. No finalzinho ali do terceiro round, consegui aplicar um direto na barriga e incomodou meu adversário, que inclusive é um conhecido meu, um parceiro meu. Abração aí, Jonathan. E nisso, né, saí vitorioso dessa luta. Porém, assim que terminou a luta, eu só pensei comigo mesmo, caraca, cansa muito. Quem está começando no ramo da luta, tá fazendo os treinos, não tem muita essa parte do condicionamento físico, então sente bastante. E eu senti e pus na minha cabeça, vou começar em 2019, que foi esse campeonato interno. Vou começar o quê? Vou pegar firme treinando, para mim, me condicionar, consequentemente emagrecer, porque carregar 115 quilos não é fácil. Comecei em 2019. Em 2020 veio a pandemia. Fechou tudo, aquela época que ninguém podia nem sair pra rua direito. Pô, complicou. O que eu fiz? Aqui ou aqui, comecei a fazer um treino em casa. Adaptei, como vocês podem ver, uma madeira, passei papelão em volta e comecei a fazer acontecer. Porque tem que fazer o melhor nas condições que eu tenha, para quando eu tiver condições melhores de fazer, você faça melhor ainda. E nisso foi esse meu caminho. Comecei dando suco na madeira de casa, comecei a fazer uns treinos em casa mesmo, utilizando galões d'água, é, conforme foi passando, eu fui gostando, fui correndo, fazendo um treino em casa. Após esse período, nessa época de pandemia, depois que começou a liberar alguns lugares, sem ser as academias, que por enquanto eu não podia voltar, era fechamento geral mesmo, comecei a fazer personal com o Dudu. E nisso, ele começou a me atender na casa dele, a gente começou a treinar, pegamos firme e continuei o meu objetivo. Corria, treinava em casa e fazia o personal. Foi, não foi, não foi, não foi, não. Passou essa época de ápice do Covid, da época da pandemia, começou a abrir as academias novamente, porém tinha que fazer a utilização das máscaras. Com isso, é, foi aos poucos voltando, voltou à academia, eu voltei, continuei treinando personal com o Dudu, a época do Muay Thai, e treinando Muay Thai na academia também. E comecei, não parei mais, consequentemente, nesse processo, eu fui emagrecendo, e em um ano, né, que eu peguei firme, dedicando na parte da luta, treinando em casa, eu perdi 34 quilos. E nesses 34 quilos, eu resolvi me homenagear, onde eu corri 34 quilômetros. Tem uma cidade aqui próxima aqui, chama Santa Rita do Sapucaí. Eu saí correndo, simplesmente um dia eu acordei, no meu aniversário ainda, resolvi me presentear com uma corrida e para simbolizar essa meta que eu tinha concluído em um ano. Fui correndo daqui em Santa Rita. No dia, e eu corri 36 quilômetros. A ideia era correr 34, baseado nos quilos que eu perdi. Porém, eu corri 36 quilômetros. Fiquei muito feliz, né, com essa meta alcançada, esse objetivo. E daí não parei mais. Comecei a fazer trilha, comecei a andar de bike. Eu virei literalmente um hiperatleta, sem ser na parte de competição, a não ser a luta. 2020, continuei fazendo trilha, continuei fazendo bike, correndo, treinando Muay Thai. E um dia ou outro ali, quando dava, eu fazia o treinamento de boxe, mas sem ter aquela constância, até porque o horário que eu não podia estar conseguindo realizar. Em 2021, eu fiz a minha grande estreia no boxe. Eu lutei no evento P-Box em agosto de 2021 e
peguei firme e nessa luta eu bati exatamente 76 quilos. Então, de 115 eu desci para 76. Resumindo, em aproximadamente uns 2019, 20, em 2 anos, praticamente um ano e pouco, quase 2 anos, eu cheguei a perder 40 quilos. Então, fiquei muito feliz. Fiz a grande estreia, saí vitorioso também e pensei comigo mesmo, caraca, é isso mesmo que eu quero. É o boxe. Nossa, o boxe, para mim, a partir daquele momento, eu comecei a treinar, focar bastante. E no ano mesmo de 2021, eu retomei a decisão de largar o meu antigo emprego para me focar 100% na luta. E, consequentemente, nesse tempo, eu comecei, devido a essa minha transformação de 115 caído para 76 quilos, eu comecei a ter muita procura, muita gente querendo fazer parte comigo. E nessa época, eu comecei a gerar conteúdo também no meu Instagram, mostrando um pouco do processo na parte de emagrecimento. Comecei a ser referência, comecei a ser conhecido devido a essa alta transformação que eu fiz. E isso começou a gerar muito valor no meu trabalho, mais confiança também no que eu passava ali, né? E começou a dar muito certo. Aí eu recebi a oportunidade também de dar aula na academia, que eu fazia parte antes, como professor de Muay Thai. Aí depois que eu consegui, que eu saí do meu trabalho, consegui ter mais disponibilidade, eu comecei a dedicar também no boxe, tanto no Muay Thai quanto no boxe. E comecei a dar muito certo. E dali em diante não parei mais. Comecei a focar 100% como professor, como treinador. Comecei a fazer cursos, seminários, sempre em busca de conhecimento. E cada vez mais foi me gerando mais reconhecimento, mais valor na minha entrega. Conseguia passar uma aula de qualidade, tanto para os meus alunos, parte de personal, e em cima disso foi dando certo e vem dando certo, graças a Deus até hoje. Foi quando eu fiz mais 2 lutas depois de Muay Thai. Aí, quando eu fiz uma luta semi-pro no estádio de Parodinói, saí vitorioso também, porém, eu fiquei tudo quebrado, tudo machucado. Eu virei comigo mesmo e parei. Caraca, eu não vou estar, se eu continuar nessa pegada, eu não vou estar com uns 40, 50 anos. Bem, o que eu vou fazer? Vou largar a mão do Muay Thai. Larguei mão do Muay Thai na parte de competição. Porém, continuei dando aulas de Muay Thai e de boxe. E vim dando certo 2022, 2023, 2024 e 2025 foi quando eu, na verdade, finalzinho de 2024 ali, 2024, 2024 para 2025, no finalzinho ali, inclusive, agora, estamos no mês de novembro do ano passado, eu comecei a focar especificamente no boxe. E resolvi montar a minha escola de boxe. Para me focar só no boxe, porque na minha cidade eu não tenho uma academia especializada só no boxe, é mais muito mais o Muay Thai ou até mesmo o Jiu-Jitsu, pelo menos aqui na minha cidade. Então, falei, pô, como não tem, eu sou apaixonado no boxe, como também você que está me assistindo ou outras pessoas que têm e eu vou conhecendo nesse processo que sempre teve paixão pelo boxe, hoje tem a oportunidade de estar treinando e, como dizem, boxe raiz. Eu não sei muito, por isso que cada dia mais eu vou fazendo cursos, me atualizando sempre, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém mais experiente que eu, com mais tempo dentro do boxe, eu procuro estar conversando, tirando dúvidas, procurando sempre saber o melhor, porque eu não sei tudo. Então, e também não saberei de tudo. Mas essa minha curiosidade, essa minha vontade de querer mais, saber mais sobre o boxe, tá sempre cada vez mais essa paixão que eu tenho pelo boxe, de estar buscando conhecimento, estar fazendo e estar criando esse canal hoje para estar trazendo conteúdos de boxe para vocês, para mim também, que isso me motiva também a estar buscando mais e, consequentemente, trazendo mais conteúdo para vocês.
Isso para mim é muito gratificante. Então aí, firme e forte. E esse é o primeiro canal. Nesse canal a gente vai trabalhar de tudo um pouco, tanto na parte de a análise de algumas lutas. O pessoal, lancei uma enquete lá no Instagram sobre que tipo de conteúdo as pessoas gostariam de ver. Então, tive um retorno muito bacana. Caraca, de pessoas que eu nem imaginava que, tipo, que me acompanham, tá ali, pediram, me deram, né, sugestões de conteúdos para falar sobre treinos, dicas, minha vivência no box, sabe, análise de lutas, de tudo um pouco. Como lidar, como ser um atleta, como se tornar um treinador de boxe. Não só nas caixinhas de perguntas, mas às vezes as pessoas me mandam mensagem também perguntando sobre. E fico muito feliz desse reconhecimento e quero continuar nessa pegada, fazer acontecer. Uma frase que eu gosto muito: não existe atalho. Então, se você quer algo, faça por onde, faça acontecer, trabalhe duro, se dedique. Pode não ser o melhor vídeo, pode não ser, às vezes, o melhor áudio, a melhor edição, mas faça. Porque se a gente não fazer, entra o que eu falei lá no início do vídeo. Ah, será que vai dar certo? Ah, não, vou esperar ter um estúdio. Vou esperar ter aqueles microfone de verdade. Vou esperar ter a cadeira. Vou esperar isso. Às vezes a gente não vai deixando de lado e acaba não fazendo nada. Isso não só para o que eu estou fazendo hoje, mas para tudo na nossa vida. Assim, muitas vezes a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente deixou muita oportunidade, perdeu muita oportunidade por falta, às vezes, de insegurança, se vai dar certo, com medo. O medo, ele é bom, ele é importante, sim, deixa a gente cauteloso, deixa a gente inteligente em nossa ação, mas a gente tem que fazer, tem que correr atrás. E a gente também tem que ser realistas, né? Eu não sei se esse vídeo, se esse meu canal vai bater 1 milhão, espero que sim. Mas se não, cara, 5 pessoas que às vezes fazer um comentário, que me mandarem uma mensagem que fizer sentido, pô, tá ótimo. Que uma pessoa faça sentido tudo isso que eu vou fazer daqui para frente. Excelente, tá ótimo. Então, pelo menos eu consegui, de certa forma, atingir uma pessoa e fazer sentido sobre o que eu quero entregar, o que eu quero passar. E vamos que vamos. É, tô meio, às vezes, meio que engasgando no que falar, porque tô meio nervoso, meio ansioso. Caraca, nem parece que quando a gente vai lutar, bate esse frio na barriga. Mas tenho fé, tenho. É, tô bem positivo que vai dar certo. E vamos que vamos. E se você não se inscreveu no canal, já falei muito I, né? É vício de linguagem, mas eu vou corrigir para cada vez estar melhor. Mas se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like. Se gostou, se não gostou, dá dislike também. Então, o YouTube tá aí, é público para tudo, para todo mundo dar a sua opinião. Então, fazer o quê? Eu não estou acostumado com essas coisas, tanto para dar like ou dislike, comentário bom, comentário ruim, mas fazer o quê? Nem todo mundo vai gostar do meu trabalho. Se Jesus quer Deus, Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu? E a gente vai estar lidando aí, procurando lidar da melhor forma. Então, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Caso tenha algum conteúdo que às vezes você pensou não conseguiu me mandar, deixa aí nos comentários ou me segue lá nas minhas redes sociais para ficar por dentro, se acompanhar o meu dia a dia, acompanhar um pouco de todo esse processo aí e vamos que vamos, beleza? Tamo junto, grande abraço, espero que tenha ficado bom e bora para o próximo vídeo. Fique por dentro. Valeu!